irmãos e irmãs na fé em Cristo, há momentos em nossas vidas que nós vamos precisar fazer memória, que nós vamos precisar fundamentalmente lembrar de fatos, de acontecimentos, de circunstâncias de vida que muito nos auxiliarão para que nós não saiamos do caminho do Senhor, para que nós estejamos sempre atentos e orantes para não nos desviarmos. E há algumas situações que nós não gostamos de lembrar. Por exemplo, uma situação que é comum à história de todos nós. Todos nós somos herdeiros de uma herança comum. Somos herdeiros de uma tendência, de uma inclinação, de uma predisposição ao pecado. Fruto daquele pecado original cometido por Adão e Eva lá no início dos tempos. Mas aí alguém pode perguntar: mas Jesus já não nos libertou deste pecado com o sacrifício de cruz? Sim, Ele já nos libertou. Mas ainda assim permanece em nós uma tendência, uma inclinação, que não é o pecado em si, mas é uma inclinação ao mal. E por que nós não gostamos de lembrar destas coisas? Porque quando nós lembramos desta nossa inclinação, dessa nossa característica inclinada ao mal, nós evidenciamos para nós e para os outros as nossas misérias, as nossas imperfeições, tudo aquilo que nós temos de ruim é exposto. E nós não gostamos de expor aquilo que nós temos de ruim. É muito mais prazeroso, é muito mais apetecível nós expormos as nossas virtudes, nós expormos as nossas qualidades, mas os nossos vícios a gente meio que esconde. Por isso que nós não podemos deixar de lembrar dessas coisas. Porque ao deixar de lembrar disso, eu corro um sério risco de, ao esconder das minhas próprias misérias, eu inevitavelmente cair em pecado. Porque eu não quero me expor. E quando eu me exponho, na verdade, isso me dá muito trabalho. Porque ao me expor, eu vou ter que fazer algo para corrigir aquilo que é imperfeito em mim. E isso vai requerer de mim muito esforço, vai requerer de mim que eu faça uma adequação na minha agenda do mundo, para colocar dentro dela uma agenda espiritual, por exemplo. E às vezes eu não quero ter esse desgaste. Às vezes eu não quero ter esse compromisso comigo mesmo. Então eu prefiro não lembrar. Eu prefiro não lembrar que eu nasci com esta inclinação, com a inclinação de fazer o mal. Mas uma inclinação que não é o mal em si. E como é que eu corrijo tudo isso? Primeiro, me conscientizando de que eu tenho essa tendência. Segundo, eu só acabo com os meus vícios acumulando virtudes. Por isso eu preciso criar uma agenda espiritual que faça com que, mesmo estando no mundo e vivendo as coisas do mundo, eu também tenha um olhar espiritual para tudo aquilo que eu esteja vivendo. E aí eu vou crescendo em virtudes, e aquela tendência que eu tinha em fazer o mal vai sucumbindo. Ela vai deixando de ser evidente, porque as virtudes que eu acumulo diariamente, através das práticas religiosas, por exemplo, das práticas humanitárias,
através dos sacramentos da igreja que eu faço uso, tudo isso me cumula de virtudes ao ponto de eu vencer todo o mal que está em mim. E se eu não fizer isso, a consequência inevitável é o pecado. E quando nós pecamos, nós morremos ainda estando vivos. Nós morremos para Deus. E nós não queremos isso. Porque as consequências do pecado são tristes. Nos causam dor, sofrimento, perdas. Olhemos para a primeira leitura, onde a gente vê o rei Davi, um rei ungido por Deus, escolhido por Deus, abençoado, de tantas glórias e conquistas. Em determinado momento da sua história, de tanto expor as suas virtudes, de não se lembrar da sua origem lá do pecado original, da sua inclinação ao mal, em determinado momento ele não vigiou. Em determinado momento ele deixou as glórias do mundo falarem mais alto no seu coração, e ele pecou. E as consequências deste pecado foram nefastas na vida dele. Entrou em conflito com seu próprio filho Absalão, entraram em guerra, e mesmo contra a vontade dele, o filho acabou morto em combate contra o próprio pai. Veja a tragédia de um escolhido de Deus, mas que não prestou a devida atenção na sua história. Isso tudo para nos dizer que nós não podemos nos achar sempre muito perfeitos, muito bons. O meu trabalho eu desenvolvo ele com maestria. Glória a Deus por isso, e glória a Deus mesmo, porque é Deus que te capacita para isso, nunca é você. Sem a presença de Deus nós não somos nada. É Deus que faz com que a gente produza as coisas boas. Por isso nós precisamos estar sempre lembrando disso, e não nos esquecermos do quão a gente tem vícios e problemas. Quando a gente abre as redes sociais hoje, a gente não vê esse cenário. A gente vê um cenário somente de virtudes, somente de pessoas boas, alegres, felizes, prósperas. Mas será que de fato aquilo é real? Ou nós estamos criando um mundo de ilusões? É preciso repensar um pouco isso. Eu nunca vi, ou talvez tenha visto muito pouco, alguém postar alguma coisa em rede social chamando atenção para um vício seu, para um defeito, para uma má qualidade. Acho que a gente não vê muito isso. Mas isso é fugir da realidade do que nós somos. É achar que nós podemos nos bastar, ser autossuficiente. Eu consigo resolver tudo e a toda hora e a todo tempo, porque eu tenho certos talentos, esses vícios não vão me atrapalhar. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós vamos ver que recorrer à misericórdia de Deus, esse é o caminho. Nós precisamos estar atentos para esta consciência de que nós não podemos fazer as coisas sem a presença de Deus, de um Deus que cura, de um Deus que chega no momento certo. E é assim que Ele chega na nossa vida, também no tempo certo. Por mais que a gente possa achar que Ele esteja demorando, que a situação difícil que nós estejamos passando está perdurando muito tempo, nós estamos já inclusive perdendo as forças, mas Ele sabe o tempo de chegar. A única coisa que Ele está te pedindo hoje é um pouquinho de paciência e de perseverança na fé, porque é nesses momentos que a gente dá maior glória a Deus. Nos momentos de dor, de sofrimento, de dificuldades, porque nos momentos bons e felizes é muito fácil, mas louvar a Deus em todos os momentos de nossa vida é prova de entrega, de aliança, e é isso que Ele espera de nós, esse tipo de relação.
Que a liturgia de hoje possa nos abençoar, nos guiar, para que nós possamos fazer esta memória de onde nós viemos, de quem nós somos, daquilo que nós herdamos, ter a consciência das nossas limitações, das nossas imperfeições. Não somos perfeitos, temos dificuldades e vamos precisar muito que Deus nos auxilie nesse processo de santificação. Se a gente sair daqui com esta consciência, já será meio caminho andado para que Deus nos abençoe com a tua graça, porque despertaremos em nós uma virtude chamada humildade, a humildade de reconhecermos a nossa dependência de Deus. Que apesar de aparentemente no mundo termos muitas qualidades, muitos talentos, muitas coisas boas, lá no fundo, eu ainda tenho imperfeições que precisam ser corrigidas, e só serão corrigidas através de uma vida de oração e de uma vida de vigilância constante.